Durante muito tempo fui fascinado pela conduta estoica. Para quem não sabe, o estoicismo é uma filosofia que defende a busca pela virtude e felicidade através da razão, autocontrole e aceitação daquilo que não podemos mudar, nos ensinando a viver em harmonia com a natureza e com o universo. Como dizia, tudo nessa corrente filosófica me fascinava, principalmente a promessa de que através de uma vida estoica eu conseguiria resolver minhas questões emocionais, algo muito esperançoso para alguém que está desesperado existencialmente e que deseja muito um caminho que faça sentido. Mas o que ninguém fala nos vídeos e posts sobre o estoicismo que vemos por aí são dos perigos existentes ao aderir a uma nova filosofia de vida, porque a filosofia é uma ideia, e a ideia é a arma mais poderosa que existe. Ela literalmente molda a sua realidade. Afinal, a realidade é tudo aquilo em que acreditamos. E no momento que você aplica essa filosofia na sua vida, você passa a enxergar tudo através dessa visão. Nesse vídeo, quero tentar passar para vocês, através das minhas próprias experiências, como o estoicismo moderno está sendo ensinado de uma forma perigosa, e como interpretações erradas podem acabar adoecendo ainda mais alguém que já precisa de ajuda. O estoicismo virou moda. Podcasts, best-sellers, vídeos curtos no TikTok, mas quanto mais ele cresce, mais superficial se torna. O que antes era uma reflexão para uma vida inteira, hoje é reduzido a slogans de 15 segundos. E é nessa compreensão superficial do estoicismo que interpretações podem surgir. Antes de começar, preciso contextualizar algumas realidades. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, escrevia suas meditações em meio a guerras. Epicteto, filósofo grego estoico, falava como um ex-escravo. E Sêneca, filósofo e escritor político romano, aconselhava imperadores. Hoje, usamos esses textos para lidarmos com as frustrações emocionais de autocobrança, insatisfações financeiras e reuniões no Zoom. E não me entendam mal, o estoicismo continua tendo o mesmo valor virtuoso e íntegro que sempre teve. Mas entre a vida que existia há mais de 1000 anos atrás e a que temos hoje, há um grande abismo. E nesse abismo muita coisa se perde. Um bom exemplo de como o estoicismo moderno pode distorcer uma compreensão é justamente na promessa de invencibilidade emocional, de maneira a entender que temos que negar nossas emoções, não permitindo que exista espaço para que ela possa controlar nossas vidas. E de fato, não podemos permitir que nossas emoções nos controlem, mas acreditar que se deve abafar ou negar as emoções é algo completamente prejudicial. O estoicismo não prega a invencibilidade emocional, mas sim uma vida em harmonia com as emoções, andando lado a lado com o que há de mais humano em nós. Durante um bom tempo, eu fui pelo caminho de negar as emoções. Raiva, inveja, medo, ciúme, não permitia que nenhuma delas se manifestassem. E o que me ocorreu na verdade foi um grande episódio de bloqueio emocional. Apatia, ansiedade, isolamento, pensamentos negativos e até mesmo sintomas físicos como dores e insônia. Tudo isso surgiu na minha vida e eu não conseguia entender o porquê. Acreditem, esse é um estado muito fácil para desenvolver quadros depressivos. Agora imaginem isso na vida de alguém que já busca pelo estoicismo como forma de cura. Os estragos podem ser irreparáveis. Já ouviram falar em o efeito Barnum? Bom, esse efeito é a tendência mental que todos nós possuímos, como seres humanos, de tomar descrições generalistas de personalidade como tendo sido feitas especificamente para nós. E o que diabo significa isso? Simplificando, ele mostra como nossa mente gosta de encontrar sentido pessoal em descrições que na verdade servem para qualquer um, revelando na verdade mais sobre a nossa necessidade de significado do que sobre a precisão das afirmações em si. E é por isso que o estoicismo anda se propagando tanto hoje em dia. Ansiedade, depressão, estresse, estamos em um momento em que todos precisam urgentemente de conforto existencial. E aqueles que propagam o estoicismo moderno sabem disso, o quão sensibilizados estamos, e o quão predispostos estamos a encontrar algo que faça sentido em meio ao desespero, e nos entregam de forma irresponsável uma cura que, se utilizada de forma errada, pode se tornar veneno. Só um adendo. Estou falando de forma generalizada para simplificar a mensagem. Não acredito que façam isso de forma proposital nem nada do tipo. Mas é assim que acontece. O estoicismo exige estudo e a aplicação de uma vida. Mas na rotina desenfreada que o mundo atual exige, sei que muitos por aí, assim como eu no passado, consomem o estoicismo apenas através desses curtos vídeos de 15 minutos.
E falando em rotina desenfreada, Byung-Chul Han, filósofo e ensaísta sul-coreano, alertava: vivemos na sociedade do desempenho, onde o excesso de positividade e autoexploração nos esgota. Nos cobramos internamente cada vez mais, sempre nos comparando com os outros e cada vez mais insatisfeitos com o lugar em que estamos. E aqui está mais um perigo do estoicismo moderno, onde usamos o estoicismo como ferramenta de desempenho, usamos o estoicismo para ser mais produtivo. E isso transforma uma filosofia ética em aplicativo de gestão de tempo. Se antes o estoicismo nos aproximava da vida em essência, nos lembrando a cada dia de como a vida é efêmera e por isso é tão bonita, hoje ela nos aproxima da vida distorcida que o capitalismo tardio estabeleceu, nos distanciando ainda mais do que é essencial, e isso nos adoece por dentro. Uma espécie de estoicismo empresarial começa a surgir nisso tudo. Outra distorção é usar o estoicismo como resignação cega. Aceite tudo, não reclame. Isso não é sabedoria, é passividade. Os estoicos buscavam agir com virtude, não com conformismo. A filosofia estoica, em sua forma clássica, partia da ideia de que temos algum poder causal, a real capacidade de agir e escolher. Mas quando ela é reinterpretada de forma moderna, muitas vezes esse poder é minimizado, transformando a vida ética em uma resignação passiva ao inevitável. Calma, que eu vou explicar. O que antes era um chamado à ação e à virtude, hoje corre o risco de virar apenas uma desculpa para aceitar tudo calado. E nessa adaptação, o estoicismo acaba se tornando uma promessa falsa. Em vez de trazer liberdade, vende a ilusão de controle e de alívio emocional absoluto. O resultado é que a pessoa pode acabar presa numa coleira invisível de expectativas, acreditando que está forte, quando na verdade só aprendeu a conviver com limitações disfarçadas de virtude. Uma ideia só ganha força quando compartilhada. E para esse vídeo alcançar mais pessoas, peço que curta, comenta aqui embaixo algo que possa ter refletido em você, quero muito saber o que vocês têm a dizer, e se inscrevam no canal. Fazendo isso, você vai estar ajudando a desenvolver um espaço de pensamento saudável. E lembrando, meu intuito aqui é apenas um alerta de cuidado. O estoicismo não adoece. O que adoece é a forma como o usamos. Um exemplo de como até mesmo as ideias filosóficas estão sendo distorcidas como forma de produto é com o Livro dos Cinco Anéis, escrito pelo samurai Miyamoto Musashi, que era um tratado sobre disciplina de vida e combate, e hoje virou best-seller de desenvolvimento empresarial. O que antes era sobre libertar-se das amarras mundanas, agora é usado para performar melhor dentro delas. É o oposto do que o autor pretendia. Talvez a lição estoica que precisamos recuperar seja bem mais simples do que parece. Viver com virtude, aceitar o que não controlamos, mas nunca abrir mão do que nos torna humanos. Porque filosofar não é só se inspirar em frase de efeito, é aprender a viver. E não tem como viver sem permitir que ela se manifeste em nós através das nossas emoções.